Grande abraço a você que se liga aqui no Sistema Sagres de Comunicação, aqui na TV Sagres, no AM da Sagres 730, através das nossas plataformas digital, no Spotify, no Diesel, no YouTube, né? Estamos aqui hoje com a pauta literatura esportiva. Já fomos presenteados aqui, estou com o livro 365 dias para se tornar um jogador de futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre essa obra que está aí no mercado, que foi recentemente lançada e já foi nos presenteada, né, Arthur Barcelos? Pois é, Charlie. Grandes presentes aqui. Você vai dar uma renovada na sua biblioteca, né? Eu estudando um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, eu fiquei muito curioso com esse daqui. O videogame e o sistema tático no futebol. Exatamente. Né? Ele é dono de 4 obras. Eu gosto muito do videogame, gosto muito da parte tática, né? Eu sempre gostei muito de estudar sistemas táticos, enfim, a história do futebol. Então, muito interessado em ver o que tem realmente dentro dessa obra, que foi a monografia, né? A gente vai falar sobre as 4 obras desse professor, escritor e um apaixonado pelo futebol. Deu uma grande contribuição ao Goiás Esporte Clube ao longo da sua trajetória dentro da agremiação esmeraldina. Estou falando do professor Eli Maia, né? Jovem professor Eli Maia, professor concursado lá da SEDUC, formado em Educação Física pela UFG, né? Em especialização em treinamento de força e pós-graduação em marketing, né? Casado e 3 filhas, e 3 filhos, né? São 3 grandes conquistas também aí na vida pessoal do Eli Maia. Prazer recebê-lo aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Eli. Prazer meu. Já quero primeiramente agradecer o seu convite, a oportunidade da gente poder apresentar os trabalhos aí, os livros. E geralmente a gente não tem muita oportunidade para falar de livros. E ainda mais falar de livros de futebol, então está aqui meu agradecimento, meu reconhecimento aí pelo convite de vocês. A gente que fica feliz de estar abrindo espaço, né, para o professor, né, e para o tema, né, que incentiva o jovem, né, o adulto a estar consumindo a literatura, que sem dúvida nenhuma abre, né, um horizonte bem diferente, né, do que a juventude hoje está acostumada, né, que é o Instagram, é o TikTok, são as redes sociais, né? Quando você lê um livro, você pode ter certeza que você fica mais rico, né, em conhecimento. Professor, conta um pouquinho da sua trajetória, né? O senhor nasceu no Maranhão, morou no Pará, mas é goiano de coração? Exatamente. Sou nascido na cidade de Imperatriz, né, no Maranhão, e fui criado no estado do Pará, na região do sul do Pará. Minha mãe ainda reside, né, na cidade de Canaã dos Carajás. Meus amigos de infância, todo mundo ali, sempre quando a gente pode, nas férias, tudo a gente consegue retornar lá. E já resido em Goiânia desde 1999, né? Então eu vim para fazer o 2º ano colegial, e aí passei na Federal, né? Fiz o curso da UFG, terminei, fiz especialização, e por aqui estou, Thiago, até hoje ainda. E trabalhou durante quase 15 anos no Goiás Esporte Clube, né? Talvez o período que o senhor tenha ficado mais tempo ligado foi ali o trabalho de categorias de base, né, no dia a dia de jovens talentos. Exatamente. Eu costumo dizer que o Goiás foi um sonho realizado, né? Trabalhar no Goiás. Tenho muitos amigos lá ainda. Na metade do ano passado eu tive que tomar uma decisão entre o concurso e o clube, né? Acabou que eu não tive muita coragem de pedir exoneração do concurso, do estado, então eu tive que, com criança pequena, uma série de situações, e eu tive que deixar o clube, né? Ficar mais voltado só para a educação física, né? Para minhas aulas no estado, né? Complementar minha carga de trabalho. E foi uma honra muito grande trabalhar nesse clube, vestir aquela camisa, representar, né? Quando, do último dia meu de trabalho, recebi uma placa, uma homenagem, me emocionei muito, chorei muito. E assim, deixei grandes amigos e eu acho que, graças a Deus, ficou com as portas abertas também. Sem dúvida nenhuma, a placa e toda essa emoção, né, transmitida, acredito, ali dos funcionários para você e você retribuindo, né, é fruto aí de um grande exemplo, né, que o senhor passou ali para o dia a dia do clube, né? E como é que foi esse trabalho no Goiás? Antes da gente entrar na parte da literatura, dos livros que o senhor, né, compartilhou aí com as pessoas, como é que foi o trabalho no Goiás?
pelas mãos do senhor, ali passaram muitos jovens talentos que despontaram no futebol brasileiro, mundial. Charles, assim, a gente teve a oportunidade, às vezes, de se encontrar ali, você cobrindo a parte do futebol, né? Tanto na categoria de base, no profissional. Por ser uma estrutura muito grande, um clube, uma marca muito forte, né? Então, ele atrai muitos jogadores de todas as regiões, né? Principalmente região norte também, muitos atletas. É um clube até cobiçado exatamente, por muitos jovens, né? Pra você ver o próprio Eric, né? Que é um dos que a gente tive a oportunidade de trabalhar com ele. Hoje o Eric está no Japão. Ele veio com o pai dele na época. Lá do Pará também, do né? Pará, da região do Pará, e eles vieram para treinar ali. O pai levou sem nenhum, né, objetivo. Então, assim, a própria marca lá já era forte, né? Lógico que hoje a concorrência aumentou muito, né? Os clubes estão investindo muito nessa área, né? Estão investindo pesado, né? Os clubes grandes estão vindo para Goiás, né? Então, com suas escolinhas, com projetos. Exatamente. E até do exterior, né? Temos escolinhas aí do país, de vários outros países aqui dentro de Goiânia também. Então, assim, a marca é muito forte. Isso facilitava muito a captação de bons jogadores, né? O clube também tem uma estrutura de formação de base que auxilia muito, né? Não precisa nem falar a casa do atleta que o Goiás mantém, né? Todos os investimentos que o clube mantém nas categorias de base. Então, é um clube que, assim, o atleta se encontra praticamente... O CT ali, eu até brincava que o CT tem uma subida praticamente, né? Ele já vê a porta aberta, né? Ele vai conseguir chegar no profissional. E o destaque, a torcida do Goiás também aceita muito, né? Ela gosta muito dos jogadores, acolhe bem o jogador da categoria de base. Então é um clube que tem, assim, a tradição e vai continuar revelando jogadores aí por muitos e muitos anos, né? Eu sei da minha contribuição no período que eu estive lá, mas sei também do tamanho da minha humilde insignificância, que eu saindo ou não, o clube, né, é maior, a instituição é maior e vai continuar revelando sempre grandes jogadores. O Goiás revelou grandes e grandes talentos em todos os momentos da sua história, né? O primeiro time do Goiás, campeão brasileiro, tinha jogadores. Aliás, o primeiro time do Goiás que disputou o Campeonato Brasileiro tinha jogadores da base na década de 80, em grandes campanhas, né? Mais recente na memória do torcedor, Túlio Maravilha, né? Zé Teodoro. O Goiás hoje ele tem a estrutura que ele tem graças às vendas de jogadores, né? Primeiro com o Luvanor, depois teve Túlio, enfim, Fernandão, uma geração de grandes jogadores formados no clube que ajudaram a estruturar o clube que a gente sabe muito bem como é que é hoje. Já com idade próxima ao profissional, mas que utilizaram o Goiás para conseguir fazer essa transição. E aí a gente fala de 3, digamos, cases de sucesso, que foram os meninos que vieram lá de Caruaru, Araújo, Marquinhos... Que jogaram Copa São Paulo, né? Chegaram a jogar a Copa São Paulo. Já quase naquela transição para o profissional, e que o Goiás foi importantíssimo para essa consolidação profissional deles. Até porque a formação do atleta, a FIFA reconhece até 23 anos, né? Período de formação. Até para ganhos futuros, né? No mecanismo de solidariedade, né? Então, é a formação. De certa forma, também o Michael entra nisso, né? Porque o Goiás trouxe ele dentro desse período de formação ainda e acolheu praticamente o Michael. O Michael morou na casa do atleta, né? Veio para uma realidade onde não tinha jogado num clube com uma estrutura do tamanho do Goiás, né? E o Goiás conseguiu dar ele esse suporte. Hoje está aí jogando, né, no futebol árabe, é um dos grandes nomes da Liga Árabe, né? Cotado daqui a pouco para voltar para o Flamengo, para o Cruzeiro, mas já disse, achou que em alguns momentos que quer, né, passar pelo Goiás aí. Sim, sempre quando ele volta, sempre, acho, quase todo ano ele tem projeto, inclusive agora em Guapó, né? Mudou o time dele agora para Guapó. Então, realmente, é um jogador que também tem essa questão por toda a história dele, né? Essa preocupação também social em trazer mais jovens para o futebol. E dentro desses quase 15 anos aí de Goiás, foram muitos talentos. A gente acompanhou, assim... A gente falou do Eric, mas tem até um conterrâneo seu, o Thiago Mendes também, né? Volante, que é maranhense. É o Thiago Mendes, sim. Vários outros jogadores. O Léo Senna, mais recentemente, foi o último grande evento que o Goiás teve, né? Tem um que é daquele também, né? Que vem... com 19, 20 anos, já no final da formação, e o Goiás termina aquela formação. Eu acho que o case do Eric e do Thiago Mendes, o Thiago Mendes acho que estava no Al Rayyan. Dizem que ele está voltando para o Brasil também, né? Não mandei nenhuma mensagem para ele, mas dizem... Daqui a pouco tá pintando aí nos noticiários. Eu vi que ele despediu lá, tal, mas não postou ainda para onde vai. Mas eu acompanhei ele no direct ali, alguma coisa ou outra, mas eu vi que ele está treinando e tal. Pode ser que pinte em algum clube aqui do Brasil. O Thiago Mendes... Eu lembro assim muito porque ele, na categoria de base, ele sempre foi muito franzino.
né? O Thiago era bem franzino. E ele veio, acho que 16, 15, por essa idade assim, né? E ele sempre jogava de camisa 10. Camisa 10, camisa 10. E quem teve, assim, digamos, de observar e para encaixar todos os melhores no time foi, na época, o Vladimir. O Vladimir Araújo trabalhava, né? Até mandar um abraço para ele. Gente boa demais. O Vladimir resolveu recuar ele um pouco, fazer o 8 ali, né? Um segundo volante. E deu muito certo, né? A partir do que recuou, aí ele entrou naquele time de 2011. O Goiás estava numa situação difícil, né? Que veio o Anderson, né? Aí o Goiás manteve o Anderson, né? O Thiago foi para 2012 e 2012 foi o time que ganhou, né? Com o Dr. João Bosco. Eu me lembro, a gente estava na Copa da África, mais ou menos nesse período de meio de ano, né? Eu me lembro que o comentarista Marcelo Borges estava começando a trabalhar com a gente na época na Rádio 730 e teve uma decisão de base, Goiás e Vila, alguma coisa assim. E a gente tinha o Marcelo lá que estava acompanhando o jogo, mas o tempo estava tão apertado assim, né? Tinha jogos de Copa, muitas informações. Eu lembro que o Alípio Nogueira, era o narrador, ele falou rapidinho: Marcelo, para matar rapidinho, quem que aproveita aí nesse Goiás e Vila? Ele falou assim: o 8, Thiago Mendes. Né? Bom jogador, fez isso. Ele fez um comentário de 20, 30 segundos, Perfeito. Onde ele elogiou o Thiago Mendes, que então Perfeito. Ainda não era um jogador profissional, era apenas um garoto ali, né, do sub-20, né? Eu me lembro muito, muito bem disso. E como é que surgiu essa ideia, essa vontade, e a partir daí a execução de se tornar também um escritor dentro da área esportiva? Vamos lá. Eu assim, muitos amigos meus até brincam, né, da educação física, escritor, né, autor, mas eu não me considero, tá? Eu considero um pesquisador, isso sim. Até antes de vir aqui, eu pesquisei tudo que podia sobre como que funcionava o podcast de vocês, vi os últimos entrevistados, vi o professor William, né, que conheço também da Universo, a Patrícia, que trabalha há muitos anos aí no futebol feminino. Pesquisei sobre a sua carreira também. Vi que são quase 40 anos de... Quase 40 anos de carreira. carreira. É mais ou menos, porque eu comecei cedo. Comecei lá no Sub-11. É referência, né? E assim, você começa a perceber, Charles, você que trabalha há muitos anos nesse meio, com microfone, com câmeras, enfim, que agora está passando mais para o vídeo, né, do que para o áudio. Você já deve ter percebido pessoas que têm mais facilidade. Às vezes você já percebe um talento ali que vai ser esse cara vai ser talento na narração, vai ser um talento na reportagem, né? Isso você consegue observar, né? E a gente vai, com o tempo, vai começando a assimilar melhor isso, e isso vai se tornando assim algo que você faz com muita facilidade. Você acabou de dar um exemplo do Marcelo Borges, conheço também demais, gente fina. O Marcelo olhou e rapidamente ele já observou ali que às vezes o Thiago era o destaque. E não é que deu certo? E assim, o que eu acho interessante é que às vezes a gente vai lembrar do Thiago. E aí 95% daqueles outros que estavam ali não viraram jogador. Só às vezes o Thiago se destacou. E aí a minha preocupação às vezes começou em cima disso. E esses outros? Porque a maioria vai se tornar cidadão. Sim. Todo mundo. Mas não são todos que têm o talento, né, gente? Como eu dou um exemplo assim, na sala de aula. Você está na sala de aula, na escola, você pede um desenho. Esse dia até eu postei nas minhas redes sociais um garoto que fez um desenho rapidinho. Você vai olhar, você vai pedir o desenho, vai ter 30 alunos ali. Um vai fazer mais rápido, você vai falar assim, não, mas não é possível, ele já terminou, já fez um desenho perfeito. Não é, ele é diferente, Então, o talento, você começa a perceber que vai ter um... E os outros? Você vai ter que conseguir dar atenção para os dois, né? O primeiro livro, que, digamos assim, ele foi a minha monografia, né? Que é isso que o Arthur comentou, que achou interessante. Na conclusão do curso de Educação Física na Federal, né? O videogame e o sistema tático no futebol. Exatamente. A pessoa pesquisar, né, nos arquivos, com certeza tem lá o arquivo da monografia, né? Na faculdade deve ter lá. Que é utilizar o videogame como ferramenta de ensino. Por isso que eu até brinquei aqui no subtítulo e coloquei aliança ou inimigo, porque todo mundo acha que é o inimigo. Não, o videogame não sai pra lá, né? O videogame não, né? Isso em 2008. 2008. Então, olha só, 2008, porque... 2008 o videogame ele já era realmente muito famoso, né? Principalmente futebol. Mas não é o que é hoje, né? A realidade de hoje. Exatamente. Aqui, a conclusão do curso foi 2005. Transformar a monografia num livro foi 2008. E aí, Arthur, você tocou num ponto interessante. Na época, quem é antigo aí do videogame aí vai saber. Na época, o jogo principal, assim, não era o FIFA, chamava Win Eleven. Isso. E aí, esse é o jogo que eu fiz eu coloquei ele como ferramenta de ensino.
E a ideia é ensinar sistema tático para crianças pequenos, sei lá, 6, 7 anos, que hoje em dia os meninos estão 6, 7 anos, ele dá aula para você, né? Utilizando o videogame. Porque a tática para você levar para o campo é dificílimo para criança, né? Porque quer correr todo mundo, vai jogar a bola, vai todo mundo atrás da bola para lá. Todo mundo na bola para lá. E às vezes o videogame era uma forma de você utilizar isso como uma ferramenta mesmo, né? É muito mais visual, né? Exatamente. Ele vê ali o vermelhinho é o defensor, o azul é o meio-campista, o verde é o atacante, então é muito mais... Dividir os setores, né? Para ele é muito mais fácil de assimilar. Então, essa foi o tema, né? O eixo para poder gerar isso daqui. Lógico que aqui, o meu orientador na época, o professor Renato, ele pediu muito para mim assim, ele não foca só no videogame. Foca que tem coisa muito mais importante que só o videogame. Por exemplo, na época estava iniciando a interatividade, que hoje vocês brincam com isso aqui, né, o tempo inteiro praticamente, né? Então, a pessoa quer participar, ela quer participar, quer fazer parte, quer interagir. Então, o videogame também era uma forma de você interagir, né, com a aprendizagem, né, com o conhecimento. Então, foi mais ou menos nesse rumo que saiu esse primeiro livro. Aqui atrás, nas costas, aqui tem patrocinador da família inteira. Aí você olha aí, Thiago, tem região do Tocantins, e tem o Elimaia cabeludo aqui. Tem pra todo mundo. E tem o Elimaia cabeludo. Elimaia cabeludo. Versão antes de casamento, dos filhos aí. E aí tem parentes aí, fazenda, tem todo mundo que pôde ajudar. Patrocinar e ajudar na época aí. Esse eu não foi à venda, como eu falei para vocês, como eu já trabalhava com futebol, com escolinha, alguma coisa, eu levava, às vezes, em algum clube, alguma apresentação e levava o livro, né, para poder... E a segunda obra? Presentear. Tem um espaço, né, de tempo entre esse e as outras obras. Essa é de 2008, aí só tem 12 anos. Exatamente. Já de experiência trabalhando em um clube, Exatamente. na formação de jogadores, e depois já como professor também. Esse aqui eu ainda cheguei, digamos, tive a coragem de fazer uma segunda edição dele, né, porque o pessoal gostava muito, então eu cheguei, acho que esse de vocês também deve ser a segunda edição aí. Mais atualizada. Mas um Segunda pouquinho edição. mais, alguma modificaçãozinha. E aí, assim, como eu falei para vocês, eu não me considero escritor. Eu sou um pesquisador, gosto muito da área acadêmica, de pesquisar na Cielo, artigos, coisas que estão saindo, atualizados, né? Porque o futebol em si, a maioria das pesquisas a gente vê é na área da preparação física. Até porque o futebol ele é muito visual, né? É muito contato, tem que estar lá presencial, então ele não é muito teórico nessa área de campo, né? Igual você falou, a gente às vezes vai pesquisar aí livros, hoje em dia você vai buscar literatura fora, né? Guardiola, quem está ganhando, né? Quem tá ganhando. Referência hoje para muitos treinadores, inclusive nos cursos da CBF, elas são muito de escritores portugueses, espanhóis, italianos, essa é a grande referência. Exatamente. Porque, infelizmente, aqui é muito limitado ainda. Exatamente. Alguns treinadores tentaram ali com algumas obras, mas são bem poucas obras, né? E até por isso, acho que prejudica um pouco na formação dos treinadores aqui. Sim. Tem que buscar referência de fora, sendo que a gente tem tantos talentos aqui dentro, né? Sim. Então, assim, sempre esses livros, o que eu escrevi eu considero mais acadêmico, mais pesquisa, né? E eu gosto muito mesmo de colocar várias referências mesmo, quanto mais como eu pesquisei aqui tudo sobre o programa, eu adoro isso, buscar conteúdo para entender mais. Então, esse período que vocês falam aqui que aconteceu de ter um intervalo, Foram porque... 12 anos. É porque realmente não é eu considero mais como um hobby do que como, né? Não é meu ganha-pão, digamos, para sustentar os 3 filhos. E aí, quando veio a pandemia, tá em casa, né? Tá ali, criança em casa, tudo. Aí eu resolvi, sei lá, vou fazer uma pesquisa aqui sobre 3 crianças. talentos. Com 3 crianças em casa ainda teve tempo. 3 crianças. 3 crianças. E aí eu consegui desenvolver uma pesquisa aí já dentro dessa área que eu acho interessante, que é do talento, né? Essa foi uma versão apenas online. Esse é um e-book, né? Até postei também, tem o vídeo da época no meu Instagram também, que praticamente eu postei o vídeo e pedi assim, pessoal, quem tiver interesse, me manda um e-mail que eu encaminho o livro, né? A pesquisa para vocês. E aí muitos amigos mandaram, por exemplo, nessa época estava o futebol parado, vocês têm noção como que estava, né? Então muita gente pediu, solicitou, às vezes para até estar em casa ali, dar uma passada, né? Dar uma lida. Então, esse foi uma versão em e-book, eu guardei só esse... Tem minha turminha aí. Busca incessante pelo talento no futebol. No futebol.
Isso é um e-book. Quem entrar em contato no Instagram, eu consigo enviar também, tranquilamente. Ainda Esse eu então consigo. entre... Esse né? primeiro aqui que é mais difícil, que esse aqui eu ainda tenho que pedir mais umas cópiazinhas, porque... Então, entrar em contato no Instagram, né? Tá aí, daqui a pouquinho vai estar na nossa tela aqui o Instagram do professor Eli, mas diga qual é? @eli.maia, HELY.maia. Não, ok. Né, para quem quiser e tiver o interesse de falar, né? Que busca incessante pelo talento no futebol. Pesquisas, opiniões, artigos, sugestões, estudos, metodologias, virtudes, prospecções, inteligências. Os 10 passos necessários para desenvolver um bom talento. E Eu acho interessante nesse livro aí, Charles, que eu cito um autor, são 2 autores no caso, né? São Davis e Code. Eles falam que o talento, seja ele em qualquer área que for, ele vai ter momentos cruciais para você aproveitar ele. Que às vezes se você perder esse time ali que a gente fala, talvez esse talento não vai ser aproveitado, né? Uhum. Então aí entra hoje em dia como que tá essa loucura no mercado aí de... Esses dias eu vi uma entrevista aí, 10 anos, os caras tomaram um menino de outro time, não vou falar o nome dos times aqui na capital paulista, um ou outro de 10 anos. Bom, é muito novinho ainda, né? 10 anos ainda tá, né? Então, Antes essa briga era só lá em cima, exatamente. No profissional, depois veio ali pro sub-20, agora tá cada vez mais recente essa briga dos grandes clubes, exatamente. Né? E aí é o grande comendo o menor, né? Meio que uma cadeia alimentar. Isso. Né? E hoje em dia, às vezes, a alternativa que o menor tá tendo é fazer uma parceria, né? Se futuramente... Para não ficar totalmente no prejuízo. Isso mesmo. Para não sair com a mão na frente ou atrás, digamos, né? O atleta. A gente vai daqui a pouco para a nossa primeira parada, mas antes vou deixar para o último bloco a obra recente, né, do professor Eli Maia, que são os 365 dias para se tornar jogador de futebol. Mas agora, antes da gente ir para a nossa primeira parada, eu queria que o senhor falasse sobre essa terceira obra, que era de 2022, Textos para quem executa o cotidiano do futebol. É isso aí. Esse aqui, o senhor aqui atrás é o Mané Garrincha? O estádio Mané Garrincha. Mané Garrincha. Suas colunas, né? Lindas. Exatamente. Deixar claro, Charles, que assim, esses livros meus... Pessoal, esse livro aqui foi o único que eu passei para a editora. A editora até aprovou, tudo, só que a editora geralmente pediu daqui 7, 8 meses a gente coloca na agenda para poder publicar. Eu agradeci, falei, pessoal, obrigado, mas assim... eu considero que o time do futebol, digamos, do esporte, é outro. Eu vou atrás... Você falou do time do talento. Exatamente. Eu mesmo vou atrás da minha produção. Fui na gráfica, negociei, fiz o registro dele e tudo, né? Então, assim, ele é um livro mais operacional, considero ele mais de prática mesmo, tá? De coisas do cotidiano do futebol, de quem... vivencia ali questões de ciúme, de vaidade, enfim. Tem isso no futebol. Também. Você com esses quase 40 anos, acho que você vai gostar muito desse, viu, Charles? Acho que você vai achar interessante. E ele, assim, ele é um livro que eu gosto muito, ele não é um livro tão grande, né? É um livro que geralmente a pessoa me dá um retorno aí rápido, assim, né? A respeito do que achou do tema, do livro, né? Eu abri uma folha aleatória aqui, estou vendo aqui um exemplo. Aqui, ó. Na semana 1, o treinador A trabalhará com o grupo sub-15. Na semana 2, o mesmo profissional treinará o grupo sub-20, acontecendo assim com os demais técnicos integrantes aí do GTF, né? É uma maneira de você colocar o profissional em realidades diferentes dentro de uma mesma estrutura. Essa é uma ideia que eu sugeri no livro, é basicamente você transformar o futebol, a categoria de base, no que acontece na escola. Na escola é o professor que vai ministrar, cada um vai ministrar uma disciplina. Então, entra o professor de química, saiu, entra o de matemática, enfim. E a ideia seria isso. Porque, às vezes, o aluno, o atleta, vai ficar com um professor só durante o ano inteiro. E, às vezes, tem tanta gente que pode agregar para ele, né? Acrescentar. O Arthur pode passar alguma coisa para ele, você pode passar com sua experiência muito mais, eu posso ensinar alguma coisinha diferente. Então, são vários conteúdos que podem
agregar Nos pro clubes, atleta, né? inclusive, tem muitos que têm essa tradição, né? O treinador ele vai subindo junto com a categoria dele, né? Junto Ele com vai a do categoria. 13, do 15, 17, mas essa já é uma ideia contrária, né? Exatamente. Cada treinador tem uma característica, uma forma de ensinar Eu o jogador, sempre tive né? assim, um receio muito grande da gente transformar a categoria de base igual no profissional. Não é. Não é. Sim. O garoto, o atleta, ele tem que ser tratado É de a outra formação, forma. né? A Diferente, metodologia dele tem que ser diferente. É a A formação. dinâmica, a sua aula, né? Tem que ser diferente. Até né? a tática, sua né? Porque didática. hoje, por exemplo, não sei se você vai concordar comigo, mas eu sinto isso muito, pelo menos no sub-20, sub-18, que já são as últimas categorias, Sim. de forçar muito ainda aquela mecanização do jogador. E aí ele chega no profissional e Mas aí, Arthur, hoje em dia a gente tem que entender assim, que tá existindo uma pressão tão grande pro resultado já na base. Isso. Acaba que com a transmissão dos jogos de base, eu acho que hoje o Sub-17 passa, Sim, né? O campeonato, sim. não sei se o Sub-15 já, 17 e mas 20, passa com na certeza, Sport TV, sempre tudo. passa. Então, assim, virou uma pressão gigante É. pro resultado, Muda, né? Muda Vamos muito. pensar um clássico ali passando pro Brasil inteiro, você perde um jogo de goleada. E aí você É, tá com crianças, né? Você tá com E o jovens. quanto o garoto enxerga essa transmissão para todo o Brasil como uma oportunidade, às vezes. Perfeito. Sem dúvidas. Né? Professor, a gente vai para nossa primeira parada aqui no podcast Debates Esportivos e, na sequência, professor Eli Maia, né? Professor e escritor e pesquisador, né? Vem para falar um pouquinho sobre sua última obra, 365 dias para se tornar um jogador de futebol. A gente volta rapidinho aqui no podcast Debates Esportivos. Tem aí. De volta aqui no Sistema Sagres de Comunicação com o podcast Debates Esportivos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o bate-papo com o professor e escritor Eli Maia, né, para falar um pouquinho sobre sua última obra, 365 dias para se tornar um jogador de futebol. Mas antes, temos o nosso quadro ODS no Esporte. Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, um projeto da ONU, né, em parceria aí com grandes nações, com grandes instituições, e nós aqui do Sistema Sagres de Comunicação, né, fazemos parte desse pacto, né, e a pauta de hoje envolve o Palmeiras, né, e sua patrocinadora, Arthur Barcelos. É isso, a Puma, né, a empresa alemã que fabrica os uniformes do Palmeiras. Que a gente já sabe, os uniformes não só da Puma, do Palmeiras, e todos os uniformes hoje, quase todos do alto nível, né, do futebol, eles são reciclados, são feitos com material reciclado, enfim. Mas o destaque é mais para a mensagem que o Palmeiras quer passar. A gente vê, tem primeiro um uniforme mais verde, o outro um pouco mais branco. E o que o Palmeiras quis passar essa mensagem no último jogo que fez contra o Vasco, lá no Allianz Parque. Primeiro o uniforme mais verde e o segundo um pouco mais branco. Ele quer simbolizar o desmatamento. Sim. Então, é uma mensagem realmente de conscientização ambiental, de educação ambiental em relação ao Você desmatamento. imagina a mata, a floresta toda verde, né? E, de repente, não tem mais. De repente, esses pontos brancos Isso. aí sinalizam, né, a área de Uma desmatamento. campanha feita durante o Junho Verde, né, o mês de conscientização ambiental. E além do uniforme, tem todo um programa que o Palmeiras busca realmente se tornar mais sustentável, ter práticas mais sustentáveis na sua estrutura e, claro, passar essa mensagem da importância da conscientização ambiental, principalmente do Palmeiras. A gente está falou do Goiás recentemente, mas o Palmeiras hoje talvez seja o principal clube formador. Poxa vida, quantos jogadores o Palmeiras está vendendo aí? Cada 6 meses vende uma Vendeu estrela, agora o Luiz Guilherme valores... aí por quase 200 milhões de reais. E é importante, nessa né? parte de formação, você também passar uma mensagem que não é só do futebol, né? Porque o jogador, ele é um cidadão. Palmeiras tem o Endrick, que foi uma grande negociação recente. Estevão. O Estevão vai ser né? daqui a pouco. Que acabou com Teve o Vasco, agora o Luiz Guilherme, que foi pro acabou com o West Ham. Vasco nesse jogo aí, infelizmente, né? Sim. E tem o Luiz Guilherme que, Tantos outros que também. foi pro West Ham, né? Professor Eli Maia, como a gente pode se tornar um jogador de futebol? Né? Que dicas a gente pode ter, né, de um profundo conhecimento de categorias de base, da formação de atletas, né? Às vezes a gente fala para o talento, para aquele que nasceu com um dom e que valoriza esse dom. Vamos pegar aqui o Messi.
é um jogador que nasceu com O dom. dom. E ele valoriza esse dom, né? Ao ser um atleta, respeitar a rotina de atleta, ter um comportamento de atleta. Então Pra ele chegar nesse ele nível- potencializa esse dom. Uhum. Mas nós temos a pessoa que às vezes não nasce com o dom do Messi. E aí talvez eu estou colocando aqui o grande nome da geração dele, o Cristiano Ronaldo, não tem o dom do Messi tecnicamente, né? Mas foi Tem a dedicação, o desenvolvendo esforço. valências, né? Para se tornar um jogador grande também, né? Que rivalizou aí com o talento Messi. do Messi, né? Então, que dicas para se tornar um jogador de futebol, né? O que o senhor pode destacar nessa obra? Charles, assim, esse é um filho querido, né? Esse aí eu acho que eu coloquei um pouquinho de cada um dos outros livros aí. Acho que o principal desse livro é poder ajudar. Eu tenho muita consciência mesmo que esse livro ajuda. A gente, como formador de opinião, como professor, como educador físico, nós não podemos deixar uma criança se iludir de que o futebol é uma carreira para ganhar muito dinheiro. Isso, como formador de opinião, como professor, eu não admito. A gente precisa informar, a gente precisa explicar eu que quando- não é uma carreira que ganha muito dinheiro. Eu, quando digo assim, ó, de 1.000 jovens que vão ali para a escolinha de um clube, a gente pode dizer que 1, 2 vão conseguir, talvez, viver do futebol durante um determinado tempo. Exatamente. O próprio Sub-20 do Goiás, que foi vice-campeão da Copinha lá em 2013, quantos que realmente conseguiram chegar no nível que se projetava, né? Para ter uma independência Acompanhei, financeira. É muito complicado, estive sim. com eles em 2013 e eu acho assim, é uma responsabilidade que a gente tem, né, de não passar essa falsa impressão para os garotos. Como eu vivencio cotidianamente escola, aula, sala de aula, eu percebo como as crianças, o universo observa o futebol como vai ganhar muito dinheiro. Se tem um aluno na sala ali, nossa, esse aqui vai ficar rico. E não vai ganhar E às vezes a muito família vai dinheiro. junto. Exatamente. Ela aposta tudo nesse sonho. Perfeito. Joga toda essa pressão e responsabilidade para um menino de 10, 12, 14 anos, que às Exatamente. vezes, né, não consegue, né? E as informações que eu coloco aqui, dentro do que você acabou de falar, para a família, a importância que é para a família, a gente tem, aqui eu coloquei alguns dados da CBF de 2019, que 55% dos jogadores de futebol no Brasil ganham menos de R$1.000. Até porque existe uma questão que ninguém sabe, que é um valor na carteira e um valor do direito de imagem. Então, 55% ganham menos de R$1.000. E aí, 33% ganham entre R$1.000 e R$5.000. Então, Esse eu estou 55 colocando até para olhar na câmera, porque você vai pegar um Google aí agora, dá um Google, que a gente gosta disso, né? Pega no seu celular, pesquisa, então vai dar 88%, Então, vai tem- ganhar até R$5.000. Então, 55% Menos de 1.000, ganham de menos de 1.000. 33% entre Até 1.000 e 5.000. Se somar 88%, ganha até R$5.000. Então você pode pesquisar, tá aí, seu celular na mão aí, pesquisa aí. Quer dizer, aquele chega a 1, 2%, aquele Isso. universo de pessoas que conseguem viver confortavelmente, né, com o dinheiro do futebol, que são os chamados jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Tanto que não faltam exemplos de jogadores de campeonatos estaduais, jogam aqueles 3 meses, depois ele vai trabalhar como Uber, Exatamente. vai trabalhar como vendedor, vai fazer algum Vai outro manter trabalho. na forma ali, Exatamente. mas não praticando o futebol. E outra informação importantíssima, é uma carreira muito curta. Se você pensar que a pessoa com 35 anos, ele já está aposentado da carreira, você já estaria aposentado. E detalhe, Não existe. ele não tem direito a uma aposentadoria. Exatamente. Então, isso tem que ser passado para as crianças, para os jovens, para a família. E é isso que eu tentei colocar no livro. Essa informação não é passada pela mídia. Lógico que a mídia vai querer fazer o papel dela, né? E ela vai estar Classificar, divulgando, aumentar. ela vai estar divulgando, entrevistando, transmitindo jogos desses 2% que dão certo. Exatamente. E era uma inquietação que você sentia já no seu trabalho como Isso, coordenador na Isso. base. Sempre E- foi. Então, o tema principal... Você viu muitos sonhos, Sim, sim, né? sim. E assim, o principal, essa inquietação,
é porque assim, a gente tem que tentar formar grande cidadão, um grande ser humano, com valores, de respeito ao próximo, poder servir outra pessoa. Por quê? Porque se você não coloca esses valores, que eles vão... que esses 98%, sei lá, 97%, nós estamos falando de um filtro aqui do Brasil, né? Sim, A sim. gente não sabe um filtro mundial aí. Que eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que estar no mercado de trabalho. Eu, como professor, direto, esses dias eu encontrei, fui numa loja comprar um presente para um aniversário de um amigo. O rapaz chegou e falou assim: professor, você já foi professor? Eu falei: ah, tá. É porque eu tenho um rapaz ali, ele tá lá no alto da escada ali, ele ficou com vergonha, ele falou que você foi professor dele, né, tal. Aí eu fui lá, fiquei conversando com o menino, ele tava lá e disse: opa, eu lembrei de você. Realmente você não lembra o nome, né? Lembra a afeição do menino, você lembra? Tal. Mas ele tá no mercado de trabalho, ele não virou um atleta, né? Ele não virou. E aí? A gente tem que pensar nisso. Então, a principal pesquisa desse livro é isso. Aí eu coloquei também a ideia de, sei lá, 365 dias ou dicas para poder entender que não vai ser também de uma hora para outra, né? Ah, É um fiz processo, ali, né? né? Fiz 2, 3 treinos ali, Não já é todo mundo né? que é Hendrick. Exato, não vai ser, né? Então, isso aqui é para demonstrar, a pessoa entender um pouco mais do meio. Até no Instagram tem uma brincadeirinha, um áudio que se não tem as manhas, não vai entrando, Não vai não, entrando, né? é. Então é mais ou menos nesse sentido. Cara, calma, né? Para colocar um pouquinho mais o pé no chão. E eu acho que, assim, para a família é fundamental. Esses dias eu recebi o convite. Não é um livro Não. entre Só pro aspas, jogador. Só para quem Pro quer ser atleta. jogador. Não. Acho que para a família. É pro pai que sonha com o filho ganhando 200, 500 mil por mês. Né? E o pai coloca ele lá na escolinha, pagando a mensalidade, mas querendo que ele dê, sei lá, sustente a família, né? E você imagina, assim, não tem uma certeza, é muito improvável isso ainda, né? Para você chegar numa carreira que você vai ter uma carreira curta, vamos pensar, já vai poder falar melhor do que eu, 15 anos no auge, talvez é isso, né? Sim. Né? De 10 a 15 anos no auge, né? Então, São assim, poucos depois... os conseguem ficar 10 Consegue mais anos. de 20. E aí? E depois? Né? E quem não conseguir também? Quem chegou ali no sub-20, às vezes jogou, vai jogar no interior, num clube menor, vai já chegar um vi, momento que não está recebendo, e aí? O senhor, por estar lá dentro, eu já vi, Arthur já vi, quantos jogadores barbarizavam no sub-20, nas categorias de base, artilheiro, né? Não vou citar o nome aqui, mas eu estou me lembrando agora, né, de 2 nomes do Goiás, de garotos que barbarizaram nas categorias de base, mas não conseguiram fazer no profissional que faziam antes. Daquele time de 2013, talvez o craque nem fosse tanto o Eric, era o Lineker, o camisa 10. Exatamente. Que ele não conseguiu vingar na carreira. E eu lembro até de outros jogadores do Goiás, que às vezes são coisas que fogem do seu controle. Problema físico, por exemplo. Valmir Lucas, por exemplo, Isso. zagueiro que tinha muita Lesionou. expectativa, uma lesão gravíssima, nunca conseguiu voltar pro futebol. O Léo Senna, recentemente, teve um problema de decorrência coração, né? da Covid, e só agora que ele conseguiu voltar, depois de quase 2, 3 anos ali. Será que eu consigo voltar a ser jogador? Então, o que a você falou parte mental é muito... O que você citou agora, eu coloco aqui citações de atletas. Então, como é uma pesquisa, eu assisti várias entrevistas, até fiz uma lista lá com meus próprios garotinhos lá, né? Minha turminha lá em casa. Falei, qual jogador que vocês lembram aí que é famoso? Fulano, né? Fui colocando. E aí eu fui acompanhar entrevistas deles para me entender a carreira de cada um, como que... Porque a maioria passa por inúmeras dificuldades, né? O Kaká cita isso, tá numa das páginas, não vou lembrar qual das 365 aí não. Mas o Kaká cita que na categoria de base tinha jogadores muito melhor do que ele. Sim. Muito melhor. Às vezes ele era reserva. O Aí muito melhor, não Kaká, virou. ele surge para o São Paulo ao acaso. Porque ele não vai para a Copa São Paulo. Ele se machuca numa viagem aqui para Caldas Novas, você viu a entrevista e dele? aí eu precisava de alguém no profissional. A meninada estava toda da Copa São Paulo. Vai o Kaká. E ele completou. A chegada dele no Milan, inclusive, ele foi tirado de sarro, assim, pelos italianos, até pelo Ancelotti, que não imaginava que aquele garoto franzino, Muito barato, né? magrinho, seria um jogador de futebol. E aí, Exatamente. de repente, Tô virou vendo o melhor aqui, do mundo. Uma série que eu assisti, tá aqui na Dica 68, Arremesso Final, né? Exatamente. Que é uma série que conta a trajetória do Michael Jordan, né? Quando ele começou lá na Universidade da Carolina do Norte, né? E como ele, né, foi crescendo dentro da NBA, né?
que também Uma série interessante, hein? existem outras séries também do Jordan. Quanto a família foi importante também para a consolidação dele como atleta. O Messi talvez não era para se tornar um jogador por todos os problemas físicos que ele teve na infância. O Messi, É uma das dicas. uma das citações aqui que eu consegui achar numa entrevista dele, tem entrevistas, qualquer pessoa pesquisar e vai achar, né, do próprio Barcelona na época, ele falando que no dia que ele não esperava estrear naquele dia. Ele estava no banco, assim, Sim. e ele foi completar, como citou o exemplo do Kaká, foi completar o banco e tal, e de repente o treinador, bora, aquece, e ele errou, e eu coloquei aqui também, ele errou, acho que 2 lances, já o cara a cara com o goleiro perdeu o gol, e às vezes se a bola dele não entra num outro jogo, não vai bem, às vezes tinha sido mais um atleta, né, que não tinha... Nunca mais tem a vingado, oportunidade. né, tinha jogado. O perfil do jovem hoje, aí eu acho que eu posso perguntar, porque você vai compreender, que há 15 anos no futebol trabalhando nessa área, né, vivenciando um clube do tamanho do Goiás, que é um gigante aqui da nossa região. O perfil do jovem lá de trás, ele mudou em relação ao perfil no sentido de comportamento, de sonhos? Mudou muito, né, Chá? Mudou muito. Mudou onde? Isso na sala de aula, nós estamos tendo um problema grave que é em relação ao celular. O celular em si, ele tira a sua concentração. Se ele tira a sua concentração na sala de aula, ele vai tirar a sua concentração, às vezes, no campo. Você não vai conseguir centrar no que você tem que treinar ou aprender naquele momento. E assim, acabou aquele momento, você passava no final de tarde, ter ali um campo com muito menino brincando, isso não existe mais hoje em dia. Não existe, né? A maioria vai procurar uma escolinha, iniciar na escolinha, para poder dali, né, tentar a sua carreira, né? E assim, a escolinha, ela é um conceito totalmente diferente de que a categoria de base, né? Muitos pais que estão acompanhando a gente, é mais uma questão que eu coloco aqui. Existe uma confusão, né? Existe uma confusão muito grande. A escolinha, o objetivo dela é atividade física. É para ele parar de ficar em casa, ele vai descer, vai fazer uma atividade física, fazer um esporte. Tem muitos que às vezes o pai tem que acordar, bora, vamos lá. E a categoria de base é para alto rendimento. Quando você fala em alto rendimento, pessoal, é tirar o máximo do seu corpo. Ele já tem o No garoto máximo. já tem compromisso. Exatamente. Ele já vai Obrigações, receber, Tem um né, trabalho de nutricionista, de contrato, academia. exatamente. Já com... E alto rendimento é a mesma coisa você pegar um carro de Fórmula 1, ele vai andar no limite. Então, o atleta pode lesionar. Qualquer coisa que você vai no limite, pode acontecer uma lesão, pode, às vezes, ficar um ano parado. E a família, está todo mundo preparado para isso, ele vai ficar aquele tempo todo parado. Então, assim, o perfil, que você acabou de perguntar a respeito do perfil, o atleta hoje, às vezes, ele se perde nessa questão de concentração. Por isso que, às vezes, eu colocar 365 dias é para ele entender que não vai ser... Vou olhar hoje, vou treinar um mês, daqui 3 meses eu vou pegar o treinamento de novo para mim. Não vai dar certo, não vai, né? E se você não tiver essa concentração, né? Essa constância no seu trabalho, no treinamento, enfim, né? Em várias outras áreas aí também, ele não vai conseguir. Então, eu percebo assim que essa concentração
Então, o dia que você quer passar um conteúdo em sala é complicado, eles vão chorar, professor, vamos, então. Você tenta dividir um pouco, metade da aula faz um conteúdo teórico, outra parte prática. Esses dias uma menina, a coordenadora reclamou ali, mas essa menina grita desse tanto, toda vez ela gritando aqui na porta, né? Aí eu fui lá nela, eu falei, ó, eu sei que a educação física é o momento que você quer extravasar, quer gritar. Mas eu não posso falar para ela parar de gritar. Só tenta gritar um pouquinho mais baixo, né? Mas aproveita, né? Brinca, né? Porque é o momento deles, assim, se divertir, né? E eu acho que a educação física, se ela trabalhar de forma transversal com outras disciplinas, ela é fundamental, assim, para conseguir auxiliar. Porque, geralmente, os alunos que foi chamado o pai lá na coordenação, tá lá... Não me chamam, porque a maioria, muitas das vezes, eles são os que são bons na educação física, né? Então não adianta nem me chamar. Então, se você conseguir transformar esse trabalho de uma aula de educação física, quem for bem aqui, né? Alguma disciplina que possa encaixar junto com a educação física, os ganhos, né? A assimilação dos meninos também é muito boa. A gente fez um trabalho sobre as Olimpíadas, depois de desenhar, junto com artes. Então, dá para você fazer de forma transversal ali. Porque a educação física ela traz um conhecimento mais prático e fundamental assim, para o dia a dia de hoje também, né? Professor, quem quiser adquirir essa obra, 365 dias, para se tornar um jogador de futebol, né? Qual o caminho? Charles, novamente, não tenho palavras para agradecer você, o Arthur, pelo convite, pela oportunidade. Como eu falei, tem poucos espaços que a gente tem para divulgar livro, e ainda mais divulgar livro falando sobre futebol, né? Então, aqui é um trabalho que eu mesmo faço a capa, eu mesmo faço a diagramação, tudo, eu mesmo negocio com a gráfica. Então, quem quiser... escanteio e sobe para cabecear. Exatamente, é a vida de professor mesmo. Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato pelo meu Instagram, @eli.maia. E a gente também, não sei se o senhor conhece, Charles, tem o Branco, ele tem uma lanchonete há muitos anos lá ali no Goiás, né, no Espásio ali, e ele tá também, alguns exemplares a gente deixou lá com ele, o Branco me ajuda nas vendas legal. também, então tem muitos alunos da escolinha assim, que já adquiriram. O público ali é bem direcionado, né? Bem direto. Então, é o público que tem que ser impactado. Eu até brinquei com ele, falei, Branco, aqui esse é o público meu, né? Esse aqui é a minha turma, as famílias, né? Os garotos, então assim... É isso, quem quiser interessar, quiser saber mais um pouquinho, entrar aí no Instagram, né, que a gente tá disposto a bater um papo também, conversar. Esses dias recebi o convite da Mônica, né, que é a pedagoga lá da categoria de base do Goiás, né, então eu tive lá palestrando também para o pessoal da faculdade que estava fazendo um trabalho lá, apresentando para as pedagogas, que eu expliquei para elas que elas vão estar em contato direto com crianças e jovens que querem ser jogador. E aí eu externei o que eu falei para vocês. A gente não pode deixar, como formador de opinião, achar que eu vou olhar só o Neymar. Você tem que entender que não vai ser todo mundo que vai virar o Neymar, né? Nós precisamos conscientizar as pessoas disso e as famílias, de entender um pouco mais e estar preparado para o baque, para a porrada de não ser jogador de futebol. Às vezes tem que trabalhar, né, na área comercial, enfim. E não que deixar são de todos estudar. os valores também. E não deixar de estudar. Exatamente, não deixar nunca de estudar, porque o conhecimento ninguém tira da gente, não é? Obrigado ao professor Eli Maia, né, nos presenteou aqui com, né, suas obras, né, nos deu aí um pouquinho, né, de esclarecimento a respeito dos seus projetos. A gente torce para que ele tenha muito sucesso, a gente gosta muito e incentiva a literatura, né, esportiva, a literatura de forma geral. As portas estão abertas, professor, para quando quiser voltar. Arthur, um grande abraço. Valeu, Charlie. Sempre um prazer participar dos debates. Obrigado à nossa equipe técnica, Filipinho, né, Tiago, Rogério, né, e um abraço a você que nos acompanhou aqui em mais uma edição do podcast Debates Esportivos.